E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou continuar aquele trabalho que eu tenho feito na medida do possível aqui, de resgate de vídeos bem antiguinhos meus que, por conta do andar da plataforma e do formato dela, ficam meio escondidinhos, né? Os alunos, os meus ouvintes aqui, o pessoal que se inscreve aqui, não busca muito, não usa os mecanismos de busca, e alguns vídeos interessantes acabam ficando escondidos porque ficam muito antigos, pelo simples fato de estarem lá há muito tempo, ficam meio escondidinhos, e eu tenho me dado ao trabalho de resgatar alguns deles, né? Uma espécie de vale a pena ver de novo aqui, né? E hoje eu vou falar um pouco disso, que é falar sobre o aprendizado de aluno adulto, que é uma faixa etária com que eu me identifico muito, que já me acompanha aqui sabe disso, né? E aquela dúvida que pergunta que não quer calar: um adulto ainda pode aprender a nadar? Uma pessoa de 50, 60 anos? Poxa, será que já não passou a minha fase, a minha época, né? Aquela janela de oportunidade? Será que ainda um adulto consegue aprender a nadar? Não dizem aí que cachorro velho não aprende truque novo? Essas coisas, né? E olha, para começar a conversa, já para entrar com o pé na porta, eu posso dizer que qualquer adulto pode aprender a nadar. Qualquer. Ao longo da minha vida profissional, eu ensinei a nadar, presenciei adultos aprendendo com colegas meus, fiquei sabendo, leio artigos e tal. Qualquer adulto pode aprender a nadar, qualquer. Você aí que está pensando em aprender a nadar, que já é um adulto já não tão jovem, já está chegando na terceira idade, ou dentro da terceira idade, ou além da terceira idade, pode ir para uma escola de natação e aprenda a nadar. Aprenda a nadar porque dá para aprender a nadar. Tem gente que fala assim: não, mas o nosso cérebro envelhece, né? Há um envelhecimento do nosso cérebro. De fato, nosso cérebro, com o passar dos anos, há uma perda de neurônios, essa perda é crescente, essa perda não é por igual, existem partes do nosso cérebro que envelhecem, existe uma perda gradual de neurônios, e isso já é um conhecimento relativamente antigo. Mas os mesmos fisiologistas que descobriram essa perda de neurônio também argumentam que o nosso cérebro tem uma capacidade de plasticidade muito grande. O que é plasticidade? É a capacidade do nosso cérebro, em algumas partes, assumir a função de outras partes que estão enfraquecidas, que estão debilitadas, que estão envelhecidas ou que estão lesionadas, alguma coisa do gênero. Então o nosso cérebro, com essa capacidade de plasticidade, ele mantém uma alta capacidade de aprender. Não é só natação, eu ouço aí que aprender línguas, aprender novas habilidades em outras áreas, não só habilidades esportivas, não só na natação, em tudo. Nosso cérebro é capaz. Poxa, mas se o nosso cérebro é capaz, qual é a dificuldade? Por que os alunos adultos, então, têm uma certa dificuldade, aprendem mais devagar, né? Muito devagar, não precisa ser nenhum pesquisador para saber disso, né? Todo adulto aprende mais devagar, crianças aprendem muito mais rápido. E esse processo acaba sendo muito lento, às vezes até para, o adulto acaba se desanimando, enfim, tem esses outros problemas. Bom, existem motivos muito bons para que um adulto aprenda mais devagar do que as crianças, muito bons. Existem algumas travas que o adulto tem, algumas características que ele tem, que ajudam a diminuir a velocidade do processo ensino-aprendizagem. Eu vou citar aqui pelo menos 3 conjuntos dessas travas que são importantes, para vocês terem uma ideia. O primeiro conjunto de travas são as travas emocionais. O aluno adulto, via de regra, tem um emocional muito mais desfavorável ao aprendizado. O adulto teve a sua vida inteira para ouvir histórias de afogamento, para ver cenas de afogamento, para protagonizar um princípio de afogamento, enfim. E ele vai ficando apavorado, ele vai ficando assustado, ele vai ficando ressabiado, ele vai ficando um monte de coisas assim. Então, quando ele resolve aprender a nadar, ele tem que enfrentar esses medos todos. Ele tem que enfrentar esses ossos todos, essa caixa, esse esqueleto todo. Ele tem que enfrentar essas coisas todas e vencer esses medos. Coisas que muitas vezes colocaram na cabeça dele desde pequenininho, desde criança, enfim. Essas coisas todas. Então o adulto tem essa vida inteira de medos e de inseguranças, essas coisas todas para ele enfrentar.
E além do medo, existe autoestima, problemas de autoestima. Muitos adultos têm autoestima achatada, as mulheres costumam ter autoestima muito ruim. Há um fenômeno nisso, eu já li artigos a respeito disso. Os homens em geral na nossa sociedade não têm tanto problema assim. Tem problemas também. Mas as mulheres sofrem muito de problema de autoestima baixa, que pode desencadear quadros de melancolia e depressão, quadros depressivos, enfim, essa coisa toda. Então o adulto, o aluno adulto, homem ou mulher, ele tem que enfrentar essas coisas. Muitas vezes o professor de natação tem que fazer às vezes de psicólogo, ouvir a pessoa, tem que ter muita paciência, porque o adulto está vencendo essas coisas. E criança não tem nada disso. Criança, para ele está tudo bem, não aconteceu nada, a criança teve pouca idade para fazer isso. Até as poucas vezes em que estão se falando histórias de afogamento, alguma coisa, os pais, via de regra, blindam a criança para que ela não fique ouvindo essas coisas, para que não fique com medo, né? Então a criança é muito mais preservada dessas coisas e desenvolve muito menos dessas travas emocionais do que o aluno adulto. O aluno adulto não, o aluno adulto sofre com essas coisas, né? Sofre muito. O segundo conjunto de travas que existe são travas anatômicas. O aluno adulto, ele tem travas articulares, ele tem problemas articulares e musculares que a criança normalmente não tem. O adulto tem problemas nos ombros, né, não consegue ter uma mobilidade muito grande. O adulto tem problema de pescoço, girar o pescoço, né, a mobilidade de pescoço dele é muito menor, muito mais comprometida, porque essa é uma área muito suscetível às tensões do dia a dia. O adulto que trabalha, que passou por estresses da vida adulta, aquela coisa toda, então ele tem o pescoço endurecido, né? O adulto tem problema no batimento de perna, por exemplo, mobilidade de tornozelo é uma articulação muito problemática para o aluno adulto. Aquela flexão plantar, né, de estender o pé, que a gente fala, né, estender o pé, aquele pé de bailarina para fazer o batimento alternado, seja crawl, seja de costas. O aluno adulto tem uma dificuldade grande com relação a esse tipo de coisa. Então, a gente tem que trabalhar isso com muita calma. Existem casos de adultos que vão fazer aula de natação e sentem tanta dificuldade que, paralelo, assumem aulas de alongamento, aulas de yoga, aulas de alguma outra atividade para potencializar o seu aprendizado em natação, que é o que ele quer. Então, o aluno adulto enfrenta esse tipo de coisa que a criança não. A criança é toda molinha, tá tudo novinho, as articulações funcionam a plena potência, a musculatura dela é ok, no máximo uma câimbrazinha aqui, outra ali, mas o adulto não. O adulto tem essas travas que eu chamo de travas anatômicas. E o último conjunto de travas que eu gosto sempre de falar são as travas logísticas, por incrível que pareça. Por quê? Porque a criança, o pai é que traz. E o pai chega em casa, a criança queira ou não queira, gosta ou não gosta, o pai não, eu paguei a natação, você vai fazer e pronto. Aí o pai pega a criança, leva lá e faz fazer atividade física e acabou. O aluno adulto não, ele se traz para a aula, ele se traz. Então o aluno adulto às vezes está meio desanimado, está lá no trabalho, ao invés de ir para a aula, hoje eu não vou, hoje eu estou desanimado, aconteceu um problema no trabalho, está desanimado, está atrasado, está muito em cima da hora, ele não quer ter aquele constrangimento de chegar em cima, hoje eu não vou. Choveu, esfriou, hoje está muito frio, eu não vou, eu não posso com frio. Essas coisas todas. Então, a maioria dos alunos adultos não consegue manter uma frequência de estímulos que as crianças conseguem. Porque a criança, o pai traz e fim de papo. E o adulto não, o adulto tem dificuldade. Principalmente se o adulto fizer aula de natação só 2 vezes por semana, que ele dê uma única falta, ele fica uma semana sem fazer aula. Então, por conta dessa frequência, em média, mais rarefeita do que no caso das crianças, que costumam ser mais frequentes, o aluno adulto também. Então, veja, então tem essas travas emocionais, tem as travas anatômicas, tem as travas logísticas. Com todas essas dificuldades, o aprendizado da natação acaba indo mais lento mesmo. É natural, absolutamente natural, previsível, esperado, não tem nada, não tem problema nenhum com relação a isso, né? E quanto maiores, mais significativas forem essas travas que eu falei, mais lento o processo vai acabar sendo. Então, professores e alunos têm que ter paciência com isso.
Agora, por conta disso tudo, o que eu poderia sugerir assim de primeira hora? Uma sugestão para os alunos e uma sugestão para os professores. Para os alunos, eu diria assim: procurem deixar as condições do processo o mais favoráveis possível. O que são as condições do processo? Procurem turmas pouco numerosas, turmas com poucos alunos, para o professor poder se dedicar. Procurem professores motivados, envolvidos, comprometidos, né? Procurem fazer esse tipo de coisa. Procurem fazer aula 3 vezes por semana e não 2. Então, todas essas variáveis do processo que vocês possam tornar mais favorável ao aprendizado, né? Dando uma frequência, uma intensidade e uma qualidade de estímulos melhor, tudo que o aluno adulto puder fazer, ajuda. Porque ele já vai estar enfrentando todas essas travas que eu falei, e se ele puder facilitar, controlando essas variáveis do processo, melhor. E se eu puder dar um toque para os profissionais, meus colegas aí que trabalham com natação de adultos, eu diria assim: muito capricho, muito cuidado com aquelas habilidades chamadas básicas, aquele início das habilidades. Flutuação, imersão, controle respiratório, manobra da retomada da posição em pé, né, estando no decúbito ventral ou no decúbito dorsal, essa manobra da retomada da posição em pé, aqui no meu canal eu já devo ter falado 935 vezes, né? Então, a retomada da posição em pé, essas habilidades chamadas básicas, o nome já diz tudo, né? Básicas. Então, é importante que o indivíduo tenha isso bem caprichado, bem aprendido, bem assimilado, porque é sobre essas habilidades que nós vamos construir as habilidades mais específicas, que são os nados em si, crawl, costas, peito e borbo, é a sustentação na piscina na parte funda, é o mergulho de cabeça, todas as macro habilidades vão se sedimentar sobre essas habilidades básicas. Então o professor tem que dar um capricho especial nelas, né? Deixar que o aluno assimile bem esse tipo de coisa, para ir passar para as habilidades mais específicas. Grosso modo é isso. Agora, para encerrar, eu vou contar uma historinha da minha vida profissional. Foi muito no começo da minha vida profissional. Eu estava trabalhando ainda na primeira academia onde eu dei aula, fiquei lá 6 anos, para mim foi uma segunda faculdade, né? E uma vez apareceu lá um aluno para ter aula comigo, o seu Jorge. O seu Jorge, ele era um imigrante libanês, tinha vindo para o Brasil muito pequenininho, e naquela época que ele era pequenininho, que ele veio para o Brasil, ele veio de navio. E no navio, muitos dos imigrantes, colegas dele, vinham em condições de saúde muito precárias e muitos morriam na viagem. E no navio, naquela época, não sei se ainda é assim, hoje os navios têm freezer, né, para essas coisas, né? Tem necrotério com freezer, mas naquela época não tinha nada disso, então o sepultamento é feito no mar, né? Coloca numa prancha, coloca o corpo, faz os ofícios religiosos que tiverem que ser feitos e joga o corpo no mar. E ele pequenininho, com 4 anos de idade parece, ele assistia a esses sepultamentos no mar. Então uma psicóloga, muito tempo depois, ele fazendo terapia já, falou para ele: você juntou a ideia de água com a ideia de morte. Para você, água é morte, morte é a mesma coisa que água. Veja a coisa. Então ele tinha absoluto pânico da água, absoluto pânico da água. Ele não podia chegar perto de água, nada assim, não podia nada e tal. Mas ele era um cara rico, ele tinha uma boa casa tinha piscina. Um belo dia fizeram uma festa em volta da piscina. Pô, adivinha? Fizeram uma festa no meio da brincadeira, aquela brincadeira de empurra-empurra, sempre aparecem uns idiotas para fazer essas coisas, uns até meio calibrados, né? E empurraram ele na piscina. A esposa dele me contou que ele tomou uma atitude de abandono, ele nem se debateu. Ele caiu na piscina e achou que estava morto. Ele achou que tinha morrido. Aquilo teria, como se ele tivesse sido jogado de um prédio, sei lá, de 20 andares. Só que a esposa dele pulou na água, a piscina estava a pé. Pulou na água, ajudou ele a ficar de pé, ajudou ele a sair e tal. E nas palavras dele, depois, comigo lá na piscina, falou: eu me senti o último dos homens. E vou aprender a nadar. Quero aprender a nadar, vou aprender a nadar. Veja só, ao invés dele se retrair de vez, por conta dessa experiência
degradante para ele como homem, ele, não, eu vou aprender a nadar e acabou. E o seu Jorge não faltava. Bom, primeira aula que o seu Jorge foi, ele entrou no recinto da piscina, ele ficou meio tenso, e eu falei, não, seu Jorge, vamos caminhar um pouquinho em volta da piscina aqui, eu vou apresentar a piscina para o senhor, mostrar a profundidade dela, a forma dela, as riscas no fundo, as coisas, e nós ficamos andando em volta da piscina e eu fiquei apresentando todo o ambiente da piscina, explicando tudo o que a gente ia fazer, qualquer coisa ia fazer. Quando deu o final da aula, ele foi embora seco. Na primeira aula do seu Jorge, ele foi embora seco. Na segunda aula, ele já chegou um pouquinho mais calmo, a gente caminhou um pouquinho em volta da piscina, e eu perguntei, seu Jorge, vamos sentar aqui na borda da piscina e pôr os pés na água. Ele topou, sentou, ficamos com os pezinhos na água lá, continuou conversando e eu perguntando sempre das coisas que ele sentia, como é que foi a primeira aula dele, né, o que ele sentia, o que passava pela cabeça dele naquele momento, como é que ele estava, tentando fazer uma catarse, né, provocar nele uma catarse, assim, para ele colocar os seus medos para fora, as suas coisas para fora, assim, para ver se ele ia se acalmando. Então, ele foi se acalmando aos pouquinhos e tal. E aí na segunda aula, terminou a aula, ele foi embora com os pés molhados. Só na terceira aula que a gente conseguiu entrar. Então o seu Jorge entrou na piscina só na terceira aula. Água pela cintura, a piscina era rasinha, era uma piscina que nem semiolímpica era, uma piscina de 18 a 19 metros, pequena, portanto, rasinha e tal. Ele entrou na piscina e a gente ficou caminhando na piscina também, a maior parte das vezes. Agachou na piscina, água até os ombros assim, foi, aprendeu a nadar. Os nados alternados, o crawl já estava começando a fazer a respiraçãozinha de lado, fazia ainda com a prancha, não fazia sem a pranchinha não, mas já estava fazendo a respiração com a prancha. O costas ele já fazia, porque a respiração é mais livre, o rosto fica para fora d'água, né? E já estávamos fazendo deslizamentos, com retomada da posição em pé, estava se soltando cada vez mais. Aí aconteceu algum problema, não me lembro exatamente, isso faz muitos anos, né, gente? Faz muitos anos, faz uns 40 anos. E aí ele teve que sair e tal, mas naquele momento eu percebi que qualquer aluno aprende a nadar, porque se o seu Jorge aprendeu a nadar, qualquer um aprende a nadar. Essa frase eu usei muitas vezes na minha vida profissional. O adulto, eu não vou aprender a nadar, Eu falava assim, se o seu Jorge aprendeu a nadar, você também aprende a nadar. Jorge? Quem é Jorge? Aí eu explicava para a pessoa entendia. O seu Jorge aprendeu, moço, você também vai aprender a nadar. Isso dava confiança, né, para mim e para a pessoa, né? Eu reafirmava essa confiança. Não, você vai aprender sim, vai aprender. E aí a gente continuava e sempre deu certo. Então, a mensagem que eu deixei com esse vídeo, né, que eu gostaria de deixar de novo com esse vídeo, é essa. Qualquer um aprende a nadar. Mesmo que não seja por nenhuma necessidade de saúde, nenhuma recuperação de cirurgia, nada assim do gênero, que seja para você exorcizar esse fantasma, que seja para você realizar esse sonho de infância, reintegrar-se nos passeios com a família, passeios que têm a ver com o mar, com água, passear de escuna, ir no Pantanal pescar, para você se reintegrar. Aluno adulto, senhor, a senhora, vá, procure uma boa academia, um professor comprometido, segue essas dicasinhas que eu deixei aqui que você aprende a nadar sim. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui, C, curte, compartilha e comenta. Se você está caindo de paraquedas aqui e não conhecia, por favor, se inscreva no meu canal, dá uma força. Todas essas interações e principalmente a sua inscrição mostra para o algoritmo do YouTube que o nosso vídeo é significativo e lhe ajuda a distribuir e fazer essa distribuição. Tá bom? E mandem para cá, continuem mandando para cá as suas sugestões, porque você sabe, né? Aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!